Alisson. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa palestra de sexta-feira. Eu queria reforçar o recado da Carla a respeito do Bazar da Pechincha. É muito importante esse trabalho para a gente, porque é um trabalho em que a gente consegue angariar uma importância em dinheiro para casa muito rápido, muito objetivamente, né? E a gente conseguiu um lugar ótimo em Votuporanga para fazer, né, dona Márcia? E assim, a gente tem que apoiar. Bom, nós vamos hoje, como tema, nós vamos responder algumas perguntas sobre os trabalhos do Dr. Klaus, as atividades de terça-feira. Algumas dúvidas de consulentes, de trabalhadores. Então, a gente vai responder essas perguntas, tá certo? Vai ser o tema de hoje. Aos amigos que estão nos acompanhando pelo canal, um bom tratamento, que todos possam receber o que viemos buscar. No final, teremos o passe normalmente. Vamos então à nossa prece. Busquemos neste momento a vinculação mental com a equipe espiritual que nos assiste, que assiste essa casa em nossas atividades. Possamos, a partir de agora, munidos de boa intenção, boa vibração, boa energia, conectarmos-nos com essa espiritualidade, rogando a Jesus as suas bênçãos para mais uma atividade que iremos desenvolver nesta noite. Todo o aprendizado é fundamental para o nosso crescimento, para aquilo que nós possamos aprender e a partir daí melhor fazer. Que toda a equipe possa estar conosco e que nós possamos estar com a equipe. Porque não basta a equipe estar conosco se nós não nos conectamos a esta equipe. Então, o nosso desejo é que todos que estamos aqui sintamos essa energia, sintamos esse bem-estar e a partir daí, então, possamos aprender e viver os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Antes de iniciarmos as perguntas e as respostas, eu gostaria de lembrar, ainda que palidamente, porque não vamos conseguir reproduzir aqui a sua fala na íntegra, como ela fez, gostaríamos de recordar uma fala de Dona Benedita, ainda essa semana, na nossa sessão mediúnica de quinta-feira, em que ela fazia uma analogia. Ela lembrava a figura de um médico cardiologista, com toda a sua competência, que dentro de um centro cirúrgico tem uma habilidade tão extraordinária que consegue abrir o peito de uma pessoa, retirar o coração dele do local onde está, fazer o procedimento cirúrgico e devolver o coração. As cirurgias cardíacas, até pelo órgão, o coração, elas são extremamente delicadas. Então, um médico, para fazer esse procedimento, merece toda a nossa admiração. E aí a Dona Benedita faz um lembrete, dizendo assim, que aquele médico que consegue fazer esse procedimento, durante anos e anos e anos esteve na faculdade, esteve fazendo plantões, esteve se especializando, esteve fazendo investimento, esteve se debruçando sobre os livros. E no final, talvez aí de 7 ou 8 anos de dedicação extrema, ele pôde, naquele momento, estar dentro de um centro cirúrgico para fazer aquele procedimento. E aí, então, ela faz uma comparação com o trabalho espiritual. Estarmos numa sessão mediúnica
funcionando como médium, estar num trabalho como o do Dr. Klaus, atendendo as pessoas da marca, seja como doutrinadores, como passistas, como médiums também, é estar no centro cirúrgico. Aquele momento é apenas o ápice de todo um processo que deve estar acontecendo. O processo da disciplina, o processo da frequência, de ler, de estudar, de vir ao centro, de se dedicar, de se comprometer. Todo o período de 8 anos que o médico se dedicou para que ele pudesse estar ali no centro cirúrgico fazendo o procedimento. E é bom a gente pensar sobre isso, porque muitas das vezes a gente considera aquele momento específico do médium, do trabalhador, estar ali realizando. E aquele momento é só o resultado final de um trabalho imenso que aconteceu nos bastidores e que muitas vezes, muitos de nós não queremos fazer. Queremos estar no centro cirúrgico para realizar o procedimento, mas não estamos dispostos a fazer todo o percurso de estudo, de dedicação, etc., etc., para estarmos ali. Então, é preciso que a gente reflita sobre isto. É um conjunto de etapas para chegarmos onde nós precisamos chegar, certo? Ainda há pouco eu comentava com o Ricardo dos desafios que a gente tem no campo da oratória. No próximo final de semana nós estaremos em Aracaju, no final de semana, sexta, sábado e domingo, a semelhança do nosso Impamed, com 5 temas para falar, 5 temas para desenvolver, 2 deles de 1 hora, outros 2 de 45 minutos e outros 2 de 20 minutos. São 5 temas diferentes num final de semana. E assim, se você não se debruçar nos estudos, se você não buscar conhecer, se você não tentar na sua cabeça estabelecer uma sequência daquilo que você vai falar, por mais que você tenha boa vontade, por mais que os espíritos ajudem, na hora a coisa não vai acontecer. Quer dizer, é o trabalho antes que precisa ser feito, para que na hora que o trabalho tem que acontecer, ele aconteça a contento. Então, que a gente possa refletir sobre estas nossas responsabilidades, tá certo? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos para as perguntas e vamos para as respostas. A primeira pergunta. Muito bem. Vamos ajudar o médium a responder as perguntas, está bem? E quem não me viu falar ainda, acaba vindo agora. Sim? E é bom que, vez ou outra, a gente fale ao público para que as pessoas possam perder o medo de gente morta, né? Possam perder o medo de espírito. Embora Dr. Klaus tenha cara feia, não é uma má pessoa, nem um mau espírito. Então, vamos ajudar o médium a responder as perguntas. Só que eu não faço piada. E não fico demorando igual o médium também para responder. Nós vamos responder e pronto. Vamos lá. Pergunta: por que às vezes temos a impressão que o tratamento não foi feito a contento? Nós precisamos desenvolver a percepção que todo o tratamento que nós nos colocamos à disposição para fazer, ele obedece certos critérios, e esses critérios precisam ser respeitados. Em outras palavras, toda a pessoa que vai ser atendida, seja no atendimento presencial ou no atendimento à distância, nós temos os critérios pré-estabelecidos. Então a pessoa diz assim: olha, eu tenho a impressão que o tratamento não aconteceu. É somente uma impressão,
porque o tratamento aconteceu. Ocorre que as pessoas ficam esperando aquilo que elas não se prepararam para receber. Vou repetir, as pessoas ficam esperando aquilo que não se prepararam para receber. Ainda outro dia, e nós tivemos a oportunidade de falar isso em uma live de domingo, estávamos no tratamento à distância e a nossa intenção era afastar um irmão menos feliz que se encontrava ali na casa de uma pessoa. Mas quando nós fomos fazê-lo, a pessoa que estava assistindo a live, depois de falar um palavrão e ligar a televisão num programa, digamos assim, não muito educativo, ainda deu um chute muito forte no cachorro, sem o cachorro fazer nada. E aí nós decidimos deixar o obsessor lá, porque nesse caso o obsessor ia sofrer mais do que ele. Ficamos com pena do obsessor, de estar com uma pessoa tão desequilibrada, depois de ter acabado de assistir uma live. E aí esta pessoa pode dizer, mas eu participei do tratamento e eu não melhorei. Não melhorou, porque você não se colocou em condição de ser ajudado. Sim? Muito simples isso, muito simples mesmo. É preciso que a gente entenda. Muito bem, próxima pergunta. Qual é o papel e como trabalha a Dona Benedita? Dona Benedita. Dona Benedita faz o mesmo trabalho que eu faço. A única diferença é que ela não faz procedimento cirúrgico, porque não é médica. As pessoas, às vezes, quando vão ser atendidas pela nossa irmã Benedita, que tem atuado através da nossa irmã Carla, que está lá no fundo, fica um pouco insegura. Mas o Klaus não me veio ver hoje, o Klaus não me atendeu, foi outra pessoa que atendeu. Sim, foi outro espírito que lhe atendeu. E nós não colocaríamos um médium para trabalhar nesta linha de cura específica e não pediríamos a um espírito, como pedimos a Dona Benedita, se as coisas não tivessem condição de acontecer. Porque vejam, todo e qualquer médium que está trabalhando na maca faz a sua parte, doa ectoplasma, faz a limpeza na aplicação do passe. Quando nós pedimos para os trabalhadores estarem atentos com as suas responsabilidades, é porque quando eu chego na maca para fazer o procedimento, eu parto de um pressuposto, eu parto de uma ideia que boa parte do tratamento já foi feito pelo próprio trabalhador e pela equipe espiritual. Então aí eu faço a minha parte. Quando a senhora Benedita está atendendo, não há necessidade, porque seria refazer ou fazer de novo o trabalho que ela já está fazendo. Então, observemos. Às vezes nós passamos na maca para ter um efeito psicológico na pessoa. A pessoa fica tão desesperada que o Dr. Klaus não foi lá, que aí a gente passa a mão na cabeça e diz, Dr. Klaus me atendeu. E nós passamos a mão na cabeça e não fizemos mais nada, porque nossa irmã Benedita já tinha feito. Quando o caso exige um procedimento cirúrgico, que nós imaginamos que naturalmente é feito por um médico, então eu me apresento e depois do tratamento da senhora Benedita, eu faço o procedimento que precisa ser feito. Vocês entenderam? Espero que os irmãos também tenham entendido. A nossa querida Benedita já trabalha com cura há muitos anos, há muitas décadas, muito antes de desencarnar. Então sabe o que está fazendo. Próxima pergunta. O que o médium fica fazendo enquanto o senhor trabalha? Quando ele não me atrapalha, já ajuda bastante. Espero que ele não fique zangado comigo, porque o médium às vezes atrapalha quando o pensamento não está conectado aonde precisa estar. Ao contrário do que muitos dizem,
Eu não sou exigente. Eu preciso de que as coisas estejam bem alinhadas para que o trabalho aconteça como deve acontecer. E podem dizer assim, mas Dr. Klaus parece que nunca está satisfeito. Por enquanto não estou. Por enquanto não estou. A sua equipe é boa, Dr. Klaus? De encarnados? Sim. Não. Podia ser melhor. Podia ser mais comprometida. E nós vamos falar sempre isto. Podia ser mais comprometida. Porque quando não há o comprometimento, nós temos uma dificuldade em fazer o trabalho. Vocês entenderam? Muito bem. Querem ver um exemplo? Como vocês dizem aqui no Brasil? Como é aquele ditado? Bate no gato. Como fala? Mata o cachorro e mostra o pau. Como é que vocês dizem esse ditado? Sim, não é gato, é cobra. Eu mato a cobra e mostro o pau. Quer ver? Visão de espírito. Pelo menos deve estar faltando aqui uns 5 médiums que trabalham de terça-feira e deviam estar aqui hoje, se preparando para a próxima terça-feira, não em casa. E aí quando nós ficamos bravos, aí o médium fica melindoso. Então, voltando à pergunta, o médium precisa cumprir com o seu dever. Quando o médium não está bem, ou está limitado, ou não está bem sintonizado, me atrapalha, porque eu não preciso apenas do ectoplasma, eu preciso que a mente funcione junto com a minha, para que eu possa dar os diagnósticos e para que eu possa orientar as pessoas. O médium não precisa ter conhecimento de medicina, porque eu não preciso do médium para isso. Mas ele precisa estar sintonizado comigo, porque eu estou naquele momento usando o médium. Então, por isso que eu disse e falei sério, não estava brincando. Se não atrapalhar, já ajuda bastante. A passive. E isto eu posso dizer para todos os médiums. Como é que eu sou um bom médium? Primeiro, dedique-se. Primeiro, faça a sua parte, estude. E na hora do trabalho, entregue-se. Apassive. Deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito falar. Deixa o Espírito fazer. E o Senhor acaba. Deixa o Espírito fazer. Só isso. Não interrompa. Não fique pensando. Você não precisa pensar. Mas a pessoa está perguntando, o que é que eu vou dizer? Você nada. Você não vai dizer nada. Quem vai dizer é o Espírito. Você apenas apassiva e deixa o Espírito falar. Se fazemos assim, as coisas dão muito certo. Quantos espíritos trabalham na reunião de atendimento? Muitos, dezenas de espíritos, de todas as funções, as mais variadas, desde seguranças, técnicos em aparelhagem, outros médicos, outros enfermeiros, assim por diante. É uma demanda muito grande de pessoas a serem atendidas. E estamos nos referindo aqui também àquelas pessoas que não têm mais o corpo físico. E por isso nós precisamos de muita gente trabalhando para atender a todas as pessoas. No plano espiritual, é igual no plano físico. As pessoas estão sentadas, aguardando o momento de serem atendidas. Só que tem algumas diferenças. Enquanto nós temos 150 pessoas aqui esperando, na dimensão astral nós temos 400, 500. E vocês que estão no corpo físico não podem enxergar uma outra população que nós enxergamos, que são os obsessores, os espíritos que são trazidos, que estão conectados às pessoas, que nós deixamos entrar justamente para o atendimento. Então vocês podem fazer uma ideia, com base nisso que eu estou falando, de toda a dificuldade que existe no campo astral,
enquanto todos estão sentados na calmaria, esperando o horário de serem atendidos. Então temos dezenas de espíritos trabalhando. Inclusive soldados que ficam em todas as entradas do centro, as entradas materiais e as entradas espirituais, porque aqui vocês têm 2 portões de entrada para entrar no centro. O portão menor, o portão maior. Nós temos mais que uma entrada na parte etérica do centro. Nós temos várias entradas. Então todas essas entradas são vigiadas. São vigiadas para que nenhum espírito burle a segurança e possa entrar. Mesmo porque na dimensão espiritual nós já estamos trabalhando na construção que já está erguida do outro lado, nas salas, nos atendimentos. Compreendem? Olhe, como nós podemos dar exemplos daquilo que falamos. Nesse momento não tem problema, porque conhecendo o médium como eu conheço, claro que ele ia fazer uma piada. Então não me atrapalhou. Mas veja, o médium neste momento está uníssono mentalmente comigo. Aí quando eu disse assim, nós já estamos trabalhando do outro lado. O engraçadinho do médium pensou, mas também espírito não precisa de dinheiro para construir. Lá, entenderam? Entenderam como funciona? Aqui na exposição não há problema. Eu estou até me servindo do exemplo para que vocês entendam. Agora vamos pensar uma outra situação. Eu estou atendendo uma pessoa para fazer um procedimento cirúrgico. Então o médium consciente olha para a pessoa e diz, mas eu não gosto muito dessa pessoa. Essa pessoa está aqui para ser atendida, nem merece receber nada. Pronto. Me atrapalhou, porque não tem que fazer julgamento. Não interessa quem é a pessoa. Vocês entenderam a diferença? E vocês que trabalham com a mediunidade é a mesma coisa. Essa interferência anímica, ela está presente em todos os médiuns. Vocês já aprenderam isso. Mas quando há uma perca de objetivo, então aí nós podemos começar a ter dificuldades no processo. Próxima pergunta. Dr. Klaus precisa do médium Aguinaldo? Graças a Deus não. Trabalho com o material que tenho. Preciso de um médium. De um médium eu preciso quando estamos nos atendimentos presenciais. Eu não tenho como atuar sem que eu esteja me servindo de um médium, sem que eu tenha o ectoplasma, sem que eu tenha a energia dos encarnados para que eu possa agir. Fora esta situação, eventualmente nós utilizamos o médium em muitos tratamentos, é claro. O que eu quero dizer é que quando o Dr. Klaus está trabalhando, ele não precisa necessariamente, obrigatoriamente, da presença do médium junto dele. Mas, Dr. Klaus, alguém pode perguntar, e se o senhor precisar de ectoplasma? Bom, da mesma forma que os hospitais têm os seus bancos de sangue, nós também temos os bancos de ectoplasma, onde nós guardamos o material tão necessário para que o processo, quando precisamos, seja feito. Quando não, podemos utilizar a energia da natureza. Quando não, podemos retirar o ectoplasma desta ou daquela pessoa sem que ela nem saiba que estamos retirando o ectoplasma. Sim? Então, usamos o médium naturalmente quando necessitamos. Em certas ocasiões, também em desdobramento. Mas em desdobramento, sempre que vocês permitem, nós usamos todos vocês. Sempre que o trabalhador apresenta condições, apresenta um equilíbrio, apresenta uma disposição, nós utilizamos todo e qualquer trabalhador que se sinta interessado em ajudar, para dialogar, doutrinar, incorporar, porque nós também precisamos de médium que deem passividade
aqui na vida espiritual. O problema é a disposição que os médiuns têm de ir ou não ir para o trabalho. Quase sempre não vão. Está bem? Bom, esta pergunta eu já respondi. Como os trabalhadores poderiam contribuir mais, sendo mais comprometidos? Eu posso deitar na maca e vibrar por uma outra pessoa? Me parece que as pessoas fazem isso sempre. Sempre. Naturalmente, precisamos compreender que cada um recebe segundo as suas próprias obras. Então, nós não podemos imaginar que quando nós vibramos, oramos por uma pessoa, e quando a pessoa vem pessoalmente interessada em buscar tratamento, energia, haveremos de convir que o resultado pode ser diferente. Mas nós podemos deitar na maca e vibrarmos por outras pessoas. Precisamos ou podemos deitar sempre na maca? Poder você pode, se precisa é outra coisa. Nós podemos deitar na maca para fazer um tratamento quando achamos que precisamos. Mas acreditem, em grande parte das vezes não precisa, não há a necessidade. Nós atendemos todas as pessoas que deitam, inclusive os trabalhadores, por uma questão de carinho, de acolhimento. Estamos atendendo todos os trabalhadores que deitam na maca para dizer com esse gesto que nós estamos à disposição para atendê-los quando precisar. Agora, se vocês me perguntam, eu tenho a necessidade de deitar toda terça-feira? É evidente que não, porque imaginamos que nós mesmos temos condições de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, a ponto de não precisarmos deitar toda semana, a menos que estejamos muito mal. E se estamos muito mal, devemos avaliar por que estamos ficando assim. O que é que tem ocorrido na nossa vida que tem gerado esta situação? Sim? Para onde vão os espíritos que são atendidos? Cada qual, dentro da necessidade que apresentam, dentro das possibilidades que temos, são encaminhados para vários lugares diferentes, de acordo com a necessidade. Imaginemos um espírito enlouquecido que estava num processo obsessivo com uma pessoa que passou no tratamento. Esse espírito foi desligado da pessoa, foi acolhido, recebeu uma medicação, mas ele está perturbado mentalmente. Ele está com um desequilíbrio mental gravíssimo. Então, o que é que nós vamos fazer com o espírito? Vamos procurar na nossa dimensão espiritual, provavelmente um hospital psiquiátrico, e vamos interná-lo lá. Se nós afastamos um espírito que tem um perfil criminoso, e aquela pessoa que sofria o assédio já tem os seus méritos, nós retiramos o espírito e o apresentamos no local em que possa ter uma prisão, para que o espírito, pelo menos por um tempo, ali fique detido. Então, é de acordo com a necessidade de cada espírito que está sendo atendido naquela ocasião. Bom, isso aqui nós já explicamos, mas as pessoas gostam de perguntar. Tratamentos na maca, tratamentos mais rápidos, tratamentos mais demorados, qual é o critério que o senhor usa? Ora, o critério da necessidade. Eu uso o critério da necessidade. Se você precisa só de um passe, por que eu vou ficar fazendo cirurgia espiritual em você? Se você está razoavelmente bem, por que eu vou deixar você 10 minutos na maca? Se você passou no tratamento apenas para um suporte, para uma manutenção, ou porque estava apenas com uma leve influência espiritual, por que é que haveríamos de fazer um tratamento demorado, desobsessivo, se não há necessidade? E que as pessoas
por falta de compreensão, imagino assim: se o meu tratamento foi rápido, é porque não foi tão bom. Se me atendeu muito rápido, deve ter passado alguma coisa que o espírito não viu e não passou. Acontece que naquele momento era o tratamento que se precisava fazer. Ok? Dona Benedita usa bisturi. Advogado usa bisturi. Aí a pessoa vai perguntar, e ela atende como? Com as mãos, com a sua energia, que ela libera, que ela projeta na pessoa que ela está atendendo. Como em grande parte das vezes eu também faço. O nosso tratamento não é um tratamento de cirurgia espiritual. O nosso tratamento é um tratamento de energias específicas. Isso quer dizer que uma grande parte dos procedimentos que são feitos quando a pessoa deita na maca não são procedimentos cirúrgicos, são procedimentos de limpezas espirituais, tratamentos energéticos, tratamentos físicos, mas que não exigem um procedimento cirúrgico. Às vezes, por exemplo, a pessoa está com uma dor na coluna. Então nós vamos mexer na coluna. Nós vamos apertar. Aí na visão de vocês é isso que estamos fazendo. Estamos fazendo outra coisa. Vão apertar, vai bater com mais força, com menos força, puxar daqui, puxar dali. E aquela dor na coluna é apenas um músculo que está fora do lugar. Não há sentido fazer procedimento cirúrgico para isto. Então nós vamos observando onde está o problema, nós vamos então ali energeticamente forçando, fazendo com que a coisa fique no lugar, digamos assim, novamente. Uma dor de cabeça, que pode ser apenas uma congestão fluídica, uma dificuldade para respirar. Então a pessoa diz assim: mas eu estou com uma dor no peito, um aperto no peito, estou desconfiado que alguma coisa aqui na minha artéria, um problema muito sério. E o Dr. Klaus passou perto de mim, pediu para o médium concentrar, eu vi que o médium puxou alguma coisa e saiu, e o Dr. Klaus mandou eu levantar. Ele nem olhou no meu coração, que está disparado. Eu não olhei, porque aquele aperto no coração não é problema na máquina cardíaca, é angústia, é tristeza. E ali precisava ser deslocada uma energia, ser trabalhada uma ou uma personalidade, sem nenhuma necessidade de algum procedimento cirúrgico. Pergunta: o senhor faz a cirurgia onde? Corpo físico, corpo etérico ou corpo espiritual? Nos três, a depender da necessidade. Alguns procedimentos são feitos diretamente no corpo físico, outros nós atuamos no corpo etérico. Em alguns casos, atuamos no perispírito, ou como alguns gostam de falar, no corpo astral, com reverberação no corpo físico. Agora vejam, quando fazemos um procedimento no corpo astral, a tendência natural é que a pessoa que sofreu o processo cirúrgico, ao longo dos próximos dias, sinta uma melhora no corpo físico. Liberamos uma energia, fizemos um procedimento em uma situação do corpo astral. E ela vai ter uma melhora no corpo físico. Porém, nesse espaço de tempo, aquela pessoa voltou a pensar negativamente, ela voltou para o antigo padrão, ela voltou a ficar desanimada, e ela não se manteve numa energia, numa vibração positiva. Não há reverberação. E aí a pessoa diz assim: interessante, eu fui terça-feira, passei no tratamento, melhorei até quinta, mas na sexta voltou a doer de novo. Vou ter que voltar terça-feira. E provavelmente vai voltar todas as terças-feiras. Porque não houve uma sustentação vibratória
para que o processo transferisse-se do corpo astral para o corpo físico. E aí não somos nós que temos a ver com isto. São vocês que não cuidam da higiene mental. E aí nós não podemos fazer nada. Muito bem. Klaus tem preferência de médium? Tenho. Os mais dedicados. Tenho preferência sim. Os que não são dedicados não precisavam nem vir, que mais atrapalham do que ajudam. E aí a caridade, ensinada por Jesus, trabalha a nossa paciência e faz a gente aguentar um monte de médium que não rende nada. Mas então, pedimos paciência a Jesus e vamos deixando o médium trabalhar, até a nossa paciência acabar. E se eu fosse nordestino, faria uma rima e mandar ele passear. Ah, mas espírito superior não tem que ter paciência? Eu acredito que os superiores devem ter. Acredito, sinceramente, que os superiores devem ter. Não é? Nós estamos falando aqui de coisas mínimas, para que aquilo que nos propomos fazer possa acontecer. Nós representamos uma doutrina, todos, representamos uma casa espírita. Em última instância, representamos Jesus. Aqui, falando de localidade, representamos uma casa que tem 85 anos de idade. Então, isso nos traz uma responsabilidade desafiadora. Em momentos em que as casas espíritas enfrentam grandes dificuldades, não só para se manterem de pé, mas para manterem os trabalhos, os atendimentos, as atividades com a qualidade que eles precisam. Então, nós não podemos esmorecer. Nós não podemos abrir mão desses critérios que são essenciais para que o bom trabalho aconteça. Nós não podemos esquecer disto. Sim? Por que muitas pessoas trazem crianças para Dr. Klaus atender? Por que as crianças vêm tanto ao Dr. Klaus? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que isso nos felicita muito. Atendermos espíritos velhos que momentaneamente estão num corpo infantil, começando uma nova jornada física. Ficamos verdadeiramente felizes de atender as crianças. Mas devo observar. Tem muita criança deitando na maca porque não estão indo na evangelização. Porque se fossem mais na evangelização infantil, precisariam de menos tratamento na maca. É porque o meu filho é muito rebelde. É rebelde mesmo. Você vem para o centro e deixa ele em casa no celular. É rebelde mesmo. Ele fala que não quer vir, você não traz. Eu sei que vocês sabem. Evangelização infantil é o melhor tratamento que vocês podem dar às vossas crianças e aos pré-adolescentes. Enquanto os vossos filhos estiverem numa idade que vocês podem exijam que eles vão ao centro, exijam que eles frequentem, tragam-os, e tenham certeza, eles vão melhorar o comportamento. Porque em grande parte esses espíritos são espíritos inteligentes, alguns até evoluídos moralmente também, mas na maioria deles, espíritos inteligentes que se sentem presos num corpo da qual não conseguem se adequar. Então, a medicina terrena vai rotulando estas crianças, vão dando os diagnósticos, vão apresentando os problemas possivelmente que eles têm, numa inexistência
de uma análise mais profunda das características trazidas pelo Espírito. Bastaria isto, e nós teríamos crianças mais tranquilas, teríamos crianças melhores. E eu não estou dizendo que algumas crianças não precisem de psicólogo, precisam naturalmente, algumas necessitam, mas uma boa parte delas, trazidas para a evangelização, poderiam resolver grande parte dos problemas. E nós vamos atendendo. Eu tenho que ir ao centro todo dia? Não, meu irmão. Você não tem que nada. Você não tem nada. Eu é que tenho o compromisso de trabalhar. O outro é que tem o compromisso de fazer a parte dele. O outro a parte dele. Sem nos preocuparmos com a vida de ninguém. Nós fazemos a nossa parte, atendemos da melhor maneira possível, ajudando as pessoas. E cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e deve saber o que vai fazer da sua vida. Tá bem? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Senhora Carla, a senhora deseja perguntar alguma coisa a mim? Eu imaginei que não. Muito bem. Nós vamos então, sem mais delongas. Se fosse o médio, estava na terceira pergunta ainda. Já respondi tudo. Nós vou fazer uma prece, teremos o passe. As pessoas de casa vão receber o tratamento. Vamos orar. Nossa irmã Suzy, vamos se movimentar para coordenar o passe que ajuda a melhorar da coluna. Isto. Vai ficando em pé, se movimentando. Vai direcionando o passe. A coluna vai melhorando. Então, a todos que estamos aqui, a todos que estão nos acompanhando pela transmissão da internet, vamos pedindo a Jesus que cuide de nós. Vamos pedindo a Jesus que nos abençoe. Vamos pedindo a Jesus que nos ajude. Nós continuamos com a atividade aqui na casa. Eu me despeço dos amigos, dos irmãos, me despeço daqueles que estão na internet para concluirmos o tratamento aqui. Aqueles que estão em casa já estão também recebendo o tratamento. Que Jesus nos abençoe a todos.